Mateuzinho, Joseph e Romário. Três nomes envolvidos em um grande esquema de manipulação envolvendo três jogos da última rodada da Série B de 2022. Entendo nesse vídeo tudo sobre a Operação Penalidade Máxima. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar sobre esse caso que vem balançando muito a semana no futebol brasileiro, que foi esse caso de manipulação, possível caso de manipulação de resultados em três jogos da Série B de 2022, três jogos da última rodada da Série B de 2022. Antes de trazer tudo que vem sendo feito, tudo que vem sendo repassado, um caso, uma operação que vem sendo conduzida pelo Ministério Público de Goiás, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, também compartilhar o vídeo, me ajudar a chegar nessa segunda meta aí de 500 inscritos. Comecei o trabalho agora há pouco no YouTube, então isso ajuda demais. Mas vamos lá para o conteúdo. Nessa terça-feira, dia 14, o Ministério Público divulgou e circulou em vários sites esportivos e também noticiários de modo geral, que houve uma questão de manipulação de resultados em três jogos aí da Série B de 2022. Os jogos, passando diretamente, Vila Nova Sport, outro jogo foi a equipe do Criciúma contra a equipe do Tombense e também Sampaio Corrêa e Londrina. Em dois desses jogos ocorreu, não de fato, mas dois desses jogos, os jogadores que teriam uma ligação atuaram e fizeram, entre aspas, o que tinham que fazer, para a manipulação. Os jogadores são Joseph, Mateuzinho. Joseph do Tombense e o Mateuzinho do Sampaio Corrêa. O outro jogador era o Romário, da equipe do Vila Nova, só que ele não foi relacionado. Mas aparentemente tudo indica, de acordo com as investigações, que o Romário iria fazer. Isso porque, durante as investigações, foi apontado que os jogadores, cada um deles iria receber R$150 mil para fazer o ato, que seria um pênalti no primeiro tempo dos jogos. Então o Mateuzinho foi lá e fez um pênalti no jogo do Sampaio Corrêa contra a equipe do Londrina. O outro jogador foi o Joseph, foi lá e fez um pênalti no primeiro tempo do jogo contra a equipe do Criciúma. O Romário não fez, repito, porque não estava ali relacionado para o confronto. Mas tanto o Romário, como o Joseph e também como o jogador Mateuzinho receberam R$10 mil de forma antecipada. E aí se aposta, no caso era uma aposta, aparentemente uma aposta múltipla. Então o agente, o empresário que contactou esses jogadores, foi lá na casa de aposta, colocou que eles iriam fazer um pênalti no primeiro tempo. Há um indício ali, diante dessa investigação do Ministério Público, que fala que pelo fato do Romário não ter atuado e não ter feito pênalti, o empresário ou o agente teve um prejuízo ali de 2 milhões, ele iria arrecadar 2 milhões com isso. Iria repassar, obviamente, 150 mil para cada atleta, só que como o Romário não atuou e não fez o pênalti, ele não teve esse retorno. Mas tudo indica, inclusive o Romário falou que iria tomar um posicionamento durante essa semana. Inclusive ele falou que de fato foi contactado por um agente, só que ele não falou publicamente se ele aceitou ou não, mas tudo indica que sim, ele aceitou. Outro jogador que teria um envolvimento era o Gabriel Domingos, que pertence ao Vila Nova. Ele teria emprestado uma conta bancária para o Romário receber a quantia. O Gabriel não teria feito nenhum ato em campo, mas possivelmente teria um conhecimento, teria ciência de que seria repassado um dinheiro ali para o Romário, mas não dá para afirmar isso de maneira alguma. O que dá para afirmar é que a investigação aponta ali como o Gabriel teria colaborado dessa maneira extracampo. Como é que foi descoberto tudo isso? A partir do presidente do Vila Nova, o presidente Hugo Brava. Ele teria recebido uma informação extra-clube, alguém de fora do clube passou essa informação para ele, que um dos jogadores dele estaria envolvido num esquema de aposta, e o presidente Hugo foi lá e denunciou, denunciou o caso, e aí sim iniciaram as investigações. Sobre a condição dos clubes. Pelo regulamento da CBF, os clubes poderiam sim ser penalizados, mas poderiam ser penalizados, ou até podem, se for comprovado que os clubes tinham conhecimento antes, tinham conhecimento que esses jogadores poderiam fazer algo do tipo, algo irregular dessa maneira. Muito provavelmente nem o Vila Nova, nem o Sampaio Corrêa, nem a equipe do Tombense vai ser penalizada.
por conta disso, né? É muito difícil o clube, os dirigentes, o presidente ter o conhecimento disso antes. No máximo, se o jogador já tiver um histórico anterior disso e ele for contratado, dá a entender que o clube também deixou uma margem. Mas, de fato, nessa condição, muito provavelmente o clube não será penalizado. Sobre os jogadores, o Joseph ainda está na equipe do Tombense, o Mateuzinho saiu do Sampaio Corrêa e está agora no Cuiabá, né? Iria ou vai jogar a Série A do Brasileiro. E o outro jogador é o Romário, né? O Romário ele saiu do Vila Nova, foi para outra equipe de Goiás, só que no início dessa semana o Romário foi desligado dessa outra equipe goiana. Muito por conta também, muito provavelmente essa outra equipe tomou conhecimento dessa situação do jogador Romário e desligou ele do clube, né? Foi logo no início dessa semana que explodiu tudo. Esses jogadores, se tudo for comprovado mesmo, esses jogadores poderão ser banidos do futebol, né? Isso está sendo sempre muito bem feito, né? No sentido de quando há uma irregularidade, é comprovado, os jogadores estão sendo banidos. A gente já tem alguns casos aí que realmente essa punição está sendo feita e deve ser feita sim. E aí, falando de outra questão, o agente... não há uma informação exata, precisa, se foi apenas um, mas normalmente sobre essa questão de manipulação de resultados é sempre, ou em 90% das vezes, uma organização criminosa que está por trás e não apenas uma pessoa, mas uma pessoa que teria contactado esses jogadores, ela está presa em São Paulo, né? Permanece presa em São Paulo, foi presa durante essa semana e segue presa. Os clubes se posicionaram, dois deles se posicionaram, né? O Sampaio Corrêa e a equipe do Vila Nova se posicionaram em nota oficial, falando que apoiam a investigação, falaram que repudiam toda essa questão de manipulação de resultados. A equipe do Tombense ainda não teve uma resposta, na verdade não soltou nenhuma nota, informou ao GE que iria apenas se posicionar quando recebesse alguma carta, alguma sinalização oficial mesmo, mas essa condição das equipes, não devem ser penalizados. Os jogadores, se de fato for comprovado, esses jogadores que ainda jovens, né, tirando o Joseph, que já tem uma idade um pouco mais elevada, Joseph ex-Cruzeiro, mas os jogadores, Mateuzinho, que ainda tem uma idade bem abaixo, né, o próprio Romário também, 20 anos, salvo engano, eles podem ser banidos do futebol. Outra situação que também é investigado pela operação penalidade máxima é no futebol gaúcho de 2023. 2 jogos estão sendo aí analisados, muito provavelmente também fazendo parte desse estilo de manipulação. Só que nesse caso aí, aparentemente, era um pagamento um pouco menor para esses jogadores. Seria ali na casa, 2 jogadores estão sendo investigados e seria um pagamento para cada um ali na casa dos 70 mil. Mas essa a situação. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês já acham sobre toda essa questão de manipulação de resultados. Vem crescendo, né, infelizmente, mas vem crescendo também porque está sendo feito investigações sobre isso, né? Então é muito importante que haja também por parte das federações de cada estado uma educação para esses atletas, informando que eles podem ser banidos do futebol, né, tendo ações como essas. Então é muito importante que as federações eduquem e que, em caso como esse, os atletas sejam punidos, né? Claro, tem que ter uma confirmação se eles realmente fizeram isso, e eles têm que ser punidos caso realmente tenham feito. É difícil você entender, né? Um jogador, principalmente um jogador de uma segunda divisão do futebol nacional, claro que isso é inadmissível em qualquer divisão, mas a gente sabe que às vezes um atleta que não tem divisão, um atleta que vive uma condição de jogar 3 meses no ano, recebe uma oferta como essa e termina em condições de vida mesmo, para sobreviver, termina aceitando. Isso já é inadmissível. E aí a gente parte para um jogador que atua numa Série B, um jogador que atua num Vila Nova, num Sampaio Corrêa, numa Tombense, e termina fazendo atos como esse. É de fato inadmissível, é de fato às vezes incompreensível, muito de uma ganância, de uma falta de ética que vem, no caso, que possivelmente prevaleceu aí nesse caso aí de Joseph, de Mateuzinho e também de Romário. As coisas ainda estão sendo investigadas ainda, mas queria que vocês comentassem aqui embaixo e também que vocês se inscrevessem aqui no canal, que você deixasse o joinha e compartilhasse o vídeo, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.